Pessoal, eu queria, nessa noite, falar sobre o título que eu dei. Na verdade, eu mudei o título dessa palavra umas 3 vezes, mas o título que eu dei, o último, foi Meu Destino em Cristo. E eu queria abrir com você, por favor, em Provérbios 23, 7, ou que projete aqui, você põe no seu celular, não sei. Antes de ler o texto, eu penso que com a internet, todos nós ficamos sabendo de muita coisa que acontece por aí, né? E, às vezes, infelizmente, as notícias ruins, elas também circulam muito rápido. E aí você fica sabendo de pessoas que decidiram tirar sua própria vida, ou alguém que estava em depressão, né? E que passou por dificuldades, ou está em depressão, né? Um dia desse aí, aquele youtuber muito famoso lá, aquele Whindersson, né? Todo mundo ficar dizendo que o cara está em depressão. E aí você fica conhecendo coisas sobre a vida de pessoas que você nunca nem viu pessoalmente, né? A questão é que muitas vezes tem pessoas perto da gente que passam pelos mesmos problemas. Eu tenho certeza aí que se você parar para pensar rapidinho, tentar lembrar, você vai talvez pensar ou lembrar de algumas pessoas que você sabe que a pessoa está passando por uns problemas emocionais, né? Ou espirituais, ou sem um rumo na vida, né? A pessoa está completamente perdida, e aí às vezes a gente não tem intimidade para conversar com essa pessoa, mas alguém conversa com a gente, conta, e eu não sei exatamente o motivo, mas o fato é que hoje em dia existe realmente um número, principalmente de jovens, com uma confusão assim na sua cabeça muito grande. Outro dia mesmo a gente estava numa confraternização lá do GC, e eu falei um pouco sobre isso. E você percebe o tanto de gente que existe, parece com uma mentalidade assim mal formada, ou perdida na vida, sem um rumo. Eu considero sinceramente que boa parte disso vem do papel mal feito dos pais. Também você não vai sair daqui hoje dizendo assim, tudo de ruim que acontece na minha vida é culpa do meu pai e da minha mãe, porque também você já deve ter lido em algum portal de notícias ou na internet, estatísticas do tipo, fulano de tal saiu da favela lá, pior que tinha no Rio de Janeiro, não sei o quê, onde toda a sua família era traficante de drogas, o cara entrou numa faculdade, foi para Harvard, se formou e agora é o cara, né? Eu já vi notícias assim. Então, às vezes a gente tem acesso também a essas informações, né? Então nem tudo que acontece na nossa vida é culpa do nosso pai ou da nossa mãe. Tem muita coisa que é culpa nossa, culpa daquilo que a gente escolheu fazer. Mas quando um pai, por exemplo, eu tenho um garotinho lá em casa que vai fazer agora essa semana 4 anos, o Daniel. Boa parte de vocês sabem quem ele é. Boa parte das coisas que eu converso com ele em casa, eu ensino para ele, desde muito pequenininho. Quando ele assistiu os desenhos, ele, papai, esse é menino, essa é menina, papai. Pode isso, pode aquilo. Eu falei, meu filho, você é homem como o seu pai é. E a mamãe é mulher. Hoje em dia ele já entendeu isso tão bem assim, que às vezes ele até extrapola. Ele chega com a gente e diz assim, olha mamãe, eu, papai, vamos fazer isso. Por quê, papai? A gente é homem, né? A mamãe é mulher, aí a mamãe não brinca disso. Papai comigo brinca, né, papai? Porque nós somos iguais. Ele fala assim, ele já entendeu que ele é homem. Então, se ele tivesse nascido numa casa, provavelmente, onde, sei lá, as pessoas acreditam em todo tipo de liberdade sexual, talvez ele ia crescer uma certa confusão na cabeça dele, né? Mas com 4 anos de idade, ele já começou a entender que ele é homem e que, aí tem dias que ontem ele queria dormir na cama, com a minha esposa. Eu quero dormir na sua cama. Aí eu digo, o dia que você se casar com uma mulher, você vai dormir na cama com ela. Mas, até lá, você dorme na sua cama, embora quase toda noite ele durma na nossa cama, né? Mas a mensagem foi passada, né? A desculpa dele é que ele não quer ter pesadelos. Diz que no quarto dele isso acontece. Não sei. Aqui em Provérbios 23, 7 diz assim, e eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram ou leram esse versículo. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. E a alma é de onde fluem as emoções, os sentimentos.
Aí eu pergunto para você, como você se imagina na sua alma? Quando as dificuldades vêm, os desafios vêm, talvez você tenha um sonho muito grande, sei lá, fazer um intercâmbio, estudar em outro país, passar alguns meses lá. Talvez alguns muito novos, mas já sonham em ter uma empresa. Talvez alguns sonham, tipo, eu quero me formar em medicina. Alguns sonhos assim grandes. Talvez você, não sei, para você, talvez se formar qualquer tipo de uma faculdade que exige muito menos estudo, seja um sonho. Eu cito medicina porque realmente é difícil entrar. Talvez esse seja o seu sonho. Mas quando você sonha, quando você pensa sobre isso, o que você pensa? Você pensa que você tem capacidade ou não? Não, eu queria muito passar em medicina, mas, cara, é muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir. Será que é isso que a maioria de nós pensa? Será que existe dentro de nós uma mentalidade assim, um pouco pessimista ou negativa sobre quem nós somos? Deixa eu te falar um negócio, as pessoas mentem muito na internet. Quem aí já viu alguém de manhãzinha, você abre lá o seu Instagram, aí você vê uma pessoa, vai rolando ali, aí você de repente passa e vê uma pessoa com uma remela no olho. Quem aí já viu? Alguém já viu? Uma sujeirinha lá no nariz, ou cabelo bagunçado, uma menina, sei lá, uma menina muito bonita, mas com o cabelo assim todo avacalhado. Quem já viu? Nunca ninguém viu isso, mas nem é assim, a vida real não é assim. Vai me dizer que quando você acorda não tem nada no seu olho. Que quando você acorda, você já acordou com o cabelo penteado. Já? Ela disse, sim. Meu Deus, só acontece comigo. Não, cara, até eu que tenho pouco cabelo, quando acordo, o pouco que tem está assanhado. Que é para um lado, vai para o outro. E é assim que acontece. Aí você abre seu Instagram, aí você, puxa vida, porque está ali o passador de pasta de dente, meu amigo. Você é o cara. Te encontrei na multidão. Então, você abre o Instagram, aí começa, né? Olha onde a fulana está. Foi comer no lugar X. Olha, fulano está viajando não sei para onde. Olha, fulana é tão bonita. Mas parece que já vive assim 24 horas. Aí você começa, por que que eu não sou assim? Por que que comigo não acontece isso? Aí a gente entra numa de querer se comparar. Né? Você entra numa rapaz, começa a ficar triste. Porque aquelas coisas que você vê na internet não acontecem na sua vida. Mas deixa eu te falar, não é sempre assim. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes 7:8, se puder projetar também aqui o texto para mim, por favor. Isso é outra coisa que o Espírito Santo tem falado tanto comigo. Em quem eu encosto, eu estou falando isso. Eu nem sei para quantas pessoas eu já falei isso nos últimos dias. Já falei no meu trabalho, já falei em todo canto. Eclesiastes 7:8. A primeira parte do versículo diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quem conhece esse texto? Todo mundo já deve ter ouvido isso. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Isso se aplica, pessoal, a tanta coisa. Deixa eu te perguntar aqui. Você imagine aí que alguém passou, sei lá, entrou na faculdade. Quando entrou super empolgado. Agora sim, eu comecei a estudar o negócio que eu queria. Né? Eu vi tanta coisa lá no ensino médio que eu nem sei para que vai se aplicar aquilo na minha vida. Agora sim, né? Eu vou começar a estudar de verdade. Aí passa um semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Aí, rapaz, eu tenho que ir para a faculdade de novo. Mais uma vez eu preciso ir. Aí a Késia que acorda de madrugada. Meu Deus, de madrugada, de novo. Aí começa a desanimar. Começa a se entristecer. Aí passa o quarto semestre, o quinto, o sexto. Aí já está pensando, será que eu estou no curso certo? Será que eu estou no curso certo? Ah, mas agora eu não posso mais parar. Porque se eu parar, meu pai vai me matar. Né? Aí o sétimo, o oitavo, concluiu. Completamente desanimado. No meio do curso descobriu que o curso que queria não era aquele. Me formei por obrigação. Aí vai e se forma. Concluí.
Estou infeliz, mas concluí, né? Agradei o meu pai e a minha mãe, mas finalizei a parada aqui. E aí começa a trabalhar. Dá 1, 2 anos, quando vê a pessoa está em depressão. Me diga uma coisa, o final disso parece para você melhor do que foi o início? Porque poderia ter sido. Mas sabe por que não foi? Por causa muitas vezes das escolhas que acontecem no caminho. Nesse caso, você percebe, por exemplo, que alguém descobre no meio de um curso que não era aquilo. Poxa, eu podia fazer o vestibulinho, ainda existe isso hoje, né? Posso mudar dentro da faculdade. Mas, pelo menos no meu trabalho, as experiências que eu tenho tido é a seguinte. Quando as pessoas chegam, elas chegam muito empolgadas. Mas quando dá 2 meses, você já percebeu que a bola baixou, né? Quando você vai num lugar, por exemplo, você vai comer num lugar e o garçom vem te atender. Se ele errar o seu pedido no início, mas no final da noite, você comeu, gostou, ficou satisfeito, o início tem tanta relevância assim, a pessoa, o cara não conversou comigo direito, não me deu boa noite, mas no final ele já me abraçou, apertou a minha mão, a comida estava muito boa, e eu gostei, fiquei muito satisfeito. O final foi melhor, né? E é isso que a Bíblia diz sobre quando o final das coisas é melhor do que o início, é mais importante, né? Porque nós temos a tendência de não concluir, ou de desanimar no caminho. Isso também acontece com a nossa vida espiritual. Você começa, quando você aceita Jesus é uma coisa. Depois de 1 ano, 2 anos, aí boa parte da galera, às vezes tem até essa sensação que a minha esposa falou aqui, de que você sobe aqui e parece que tem que ter alguém para ficar te falando, faça isso, levante as suas mãos e não sei o que, não sei o que. Eu lembro de uma época, pessoal, que quando a gente chegava na igreja, tinha um cara tocando um violão, e ninguém precisava falar nada, e o pessoal começava a gritar, chorar, glorificar, começava um negócio doido. E aí ninguém falou nada, ninguém deu instrução nenhuma, ninguém precisou falar nada. Mas era uma unção tão poderosa, eu acho que todo mundo já ia à igreja pensando assim, hoje eu vou buscar. Hoje eu vou para realmente experimentar de algo assim, excelente da parte de Deus. A pessoa vinha com uma fome, vinha com uma sede. Hoje em dia a impressão que eu tenho é que boa parte das pessoas não entendeu às vezes direito o que está acontecendo, o que está se passando. Por isso que o último título que eu dei foi o meu destino em Cristo. E quando a gente percebe que o final das coisas é mais importante que o início, eu pergunto para você, todo mundo sabe que nós temos o livre-arbítrio, né? Talvez, será que esse não seja o nosso problema? Ter o livre-arbítrio? Mas pastor, você está falando uma heresia? Não. Imagine aí você, por exemplo, como Deus se sente quando você faz uma coisa que é errada. Porque Deus é soberano, na verdade, nada que você possa fazer pode entristecer o coração dele, porque ele já sabe de tudo. Mas imagine que ele tinha um plano para a sua vida, e você, em algum momento da sua vida, você escolhe fazer diferente. Talvez Deus queria que você tivesse uma profissão X, porque aquilo ia ser útil num determinado meio, mas aí no meio da sua faculdade você para. Ou você simplesmente decide se desviar. Não vou mais para a igreja. Eu me frustrei, o pastor fulano de tal falou um negócio lá que eu não gostei, e eu me desentendi com alguém lá no GC, e não vou mais não. Cansei dessa vida. Eu conheço uma pessoa que ela sai antes do culto acabar porque ela não quer se relacionar com as outras. Misericórdia. Antes do culto acabar, quando está na oração final, quando começa a oração, ela sai. Ela disse, eu não quero me relacionar com ninguém. Porque às vezes, num relacionamento, alguém se machuca. Não é verdade? Quem aí nunca foi machucado por um amigo? Por um parente seu? Por um amigo seu aqui da igreja? Isso é normal, pessoal. Enquanto nós formos seres humanos, vai ter um dia que eu vou estar andando com o Patrick e vou falar um negócio que ele não vai gostar. E tem um dia que ele vai fazer alguma coisa que eu não vou gostar. Isso é normal. Entendeu? Agora eu vou deixar de vir à igreja e Deus tinha um plano para você. Então tem
parece que em algum momento da nossa vida, o nosso problema principal é o nosso livre-arbítrio. É a nossa capacidade de fazer escolhas erradas. Porque você é livre para fazer a escolha que você quer. Eu me lembro de uma vez que quando nós trabalhamos, eu e minha esposa trabalhamos quase 10 anos com fotografia, e nesse tempo nós fotografamos mais de 100 casamentos. E a gente sempre fazia uma entrevista com as pessoas antes. E eu me lembro que nós recebemos um casal, que estava o noivo, a noiva e a sogra do cara, né? A mãe da noiva. E aí, na reunião, a menina falou muito, falou. Quando tinha que decidir um negócio, ela virava para a mãe. E aí, mãe, o que é que a senhora acha? E o cara sentado atrás, assim. E elas duas, a minha esposa, eu, elas duas, e conversando, definindo tudinho como é que ia ser e tal, o que ia precisar, o tipo do álbum que ia ser, por causa das fotos. E o cara atrás. Quando saíram, eu falei para minha esposa, eu disse, vai dar errado isso aí. Ela disse, por quê? Eu disse, o cara é um Zé Mané, desculpa. O cara não fala nada, não participa, não se impõe. Ele não tem voz ativa, esse cara, ele é o quê? Ele é só o enfeite, tá? Sei lá, vai ficar lá em cima do bolo. Aí sabe o que aconteceu? 3 meses eles se separaram. Com 3 meses. Eu não sei o que foi que aconteceu. Mas eu sei de uma coisa. Já conversando, você percebia que tinha algo de errado. Né? Será que não dava para saber antes? Será que o plano de Deus para aquele casal era que se separasse? Com certeza não. Com certeza não é o plano de Deus que um dia você se case e se separe. Que um dia você se frustre. Deus não tem prazer que ninguém aqui se frustre. Ou num curso, ou na faculdade, ou no trabalho, ou no matrimônio. Não, porque quando você faz um voto desse é para a vida toda. Você chegou ali e é para a vida toda. A vontade de Deus é que cada um de nós seja feliz. Seja bem sucedido. Quando eu falo bem sucedido, pastor, você está falando que todo mundo vai ser rico? Eu não estou falando de ser rico. Eu estou falando de você ter alegria. Cara, eu gosto do meu trabalho. Sabe? Eu vivo em paz com o que eu faço. Eu gosto disso e cada dia eu tenho prazer nisso. Né? Aí, eu queria também que você abrisse aí, por favor, em Salmos 4, no versículo 4. Esse primeiro ponto da palavra, eu estou falando um pouco sobre nós fincarmos, o título que eu dei, o nome que eu dei para o ponto foi Fincando as Estacas, mas pode ser, você entenda isso como se você estivesse definindo algo na sua vida. No versículo 4, do capítulo 4 de Salmos, diz assim, olha, tremam de medo e não pequem, consultem o travesseiro e o coração, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Você vê Davi, por exemplo, que era um homem segundo o coração de Deus, ele controlando as suas ações. Quando ele diz assim, eu li em 2 versões, uma falava sobre ira, uma dizia que era ira e a outra dizia que era medo. Olha, você percebe um cara que ele ficou meio confuso, ele ficou meio perdido aí durante o dia. Aconteceu alguma coisa que deixou ele meio abalado. Mas aí o que é que parece que ele está falando, a gente diz que é doido quem fala sozinho, mas parece que é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ele diz assim, tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o seu coração e sossegue. Parece que alguém vai deitar e diz assim, eu não devia ter gritado, rapaz, com aquele cara no trânsito, né? Por que eu fiquei com medo? Mas, por que será que eu fiquei com medo? Não, e por que será que eu fiquei com raiva? Eu não devia ter ficado com raiva. Eu não posso ficar com raiva cada vez que alguém me contrariar por causa de uma opinião que eu tenho. E alguém que para no final do dia e ele decide como ele vai agir numa próxima vez. Isso, às vezes, sabe por que nós ainda não temos, muitas vezes eu acredito, esse tipo de comportamento? Porque a gente é tão sugado pelo celular, você é tão sugado que o tempo livre que tem, é outra coisa que eu vejo no meu trabalho. Cara, a pessoa encosta, ela puxa o celular e começa. Ela devia estar prestando atenção num cliente, mas ela está no celular. Quando chega o cliente, vai lá, você chega no lado, pergunta. Às vezes eu vejo pessoas, famílias, com 4 pessoas chegando.
o pai, a mãe e 2 filhos. Eles sentam à mesa e adivinha o que é que acontece? Cada um tem um smartphone, até o meninozinho pequeno tem um celular. Cara, ou eles estão jogando online, ou eles estão se comunicando, eles têm um grupo da família que eles usam para sair junto no WhatsApp. E aí, o que é que a gente vai pedir? Eu não sei. O que é que esse garçom aí é feio, é bonito? É o quê? Qual é a cara dele? Não, isso eu não sei não. Tá meio estranho esse negócio aqui. E tu? E as pessoas, e a gente é sugado, nosso tempo é sugado pelo celular. Às vezes a gente não tem tempo de refletir sobre as nossas ações. Mas uma das coisas é a gente entender e definir qual é a sua atitude, qual é a sua ação. Você precisa se governar, você precisa definir o que você vai fazer. Não é toda hora que alguém fala alguma coisa que você não gosta, alguém buzina para você no trânsito, ou você tira uma nota ruim na escola, que você vai se desesperar por isso. Ah, porque eu levei um fora, agora eu vou me matar. Mas acontece mesmo. Eu nem sei quantas vezes para mim, até eu me casar, deu errado. Para quem não sabe, eu sempre conto que eu fui noivo, faltava 1 semana para o casamento civil, a menina desistiu. A minha mãe me fez ir no psiquiatra. Aí o psiquiatra chamou ela no final da consulta e disse: olha, considerando o contexto da vida do rapaz, eu acho que ele está melhor do que muita gente que nunca passou por isso. Aí eu virei para ela e disse: está vendo? Podia ter me dado esses R$150. O que é que a gente ia lanchar? Comer sushi com R$150? Quanto de sushi você não comia? Gastou R$150 para me passar 10 minutos com um cara que era mais esquisito do que eu. Mas é isso que nós precisamos fazer. Sabe, é você pensar sobre as suas ações. A outra coisa que nós precisamos pensar, eu só queria ir 3 versículos adiante, é no versículo 7, no capítulo 4 de Salmos também. Diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. É o que? É o que eu falei ainda agora, sobre não se comparar, sabe? Você vê Davi, por exemplo, ele diz: Senhor, o Senhor colocou mais alegria no meu coração do que no coração daqueles caras que são milionários. Você vê um cara que ele não precisa se comparar, ele é tão seguro de si, ele entende tanto quem ele é e o que existe dentro dele, que ele não precisa se comparar. Ele não se compara, ele não precisa se comparar com um cara que é mais bonito, ele não precisa se comparar com um cara que tem mais dinheiro, ele não precisa se comparar com alguém que é mais talentoso. Talvez você está aí pensando assim: mas qual seria o meu ministério na igreja? Eu acho tão legal quem sabe tocar, poxa vida, mas até quando eu abro a minha boca sai desafinado. Você não precisa se comparar com quem canta. Você não se compare com o seu vizinho que talvez, sabe, tem uma vida melhor, você acha que tem uma vida melhor do que a sua. Davi, ele tinha segurança. Ele sabia quem ele era. Ele disse: Senhor, tem mais alegria no meu coração do que aqueles caras lá que tem o celeiro farto de cereal e de vinho. Aí você percebe um cara que, no versículo ele já diz: mais alegria tem no meu coração. Mais alegria há no meu coração do que os caras que têm uma vida muito mais abastada do que a minha. Então isso é outra coisa que às vezes faz a gente ficar triste. É ficar querendo se comparar com os outros. Isso não é uma coisa saudável, porque normalmente a comparação que nós fazemos, ela é injusta. Você nunca vai parar para se comparar com alguém que é menor do que você. Quem que faz isso? Ninguém faz isso. Eu vou me comparar com um cara que é mais feio do que eu? Quando você vai se comparar é com quem canta melhor, é com quem é mais bonito, é com que aparentemente tem mais sucesso na vida. Aí você sempre vai ficar para trás, porque você sempre vai pegar alguém melhor do que você. É injusto demais você querer ficar se comparando. Ao contrário, nós deveríamos entender que é o seguinte: um é mais introvertido, um é mais sério, um é mais CDF, o outro gosta de passar pasta de dente, o outro não gosta de passar pasta de dente. Não é? Um gosta de brincar, o outro fica na dele. Ah, então é porque eu sou mais sério que eu sou pior do que o outro? De forma alguma. Ah, porque meu cabelo é diferente, que eu sou pior do que... Não, também não. Ah, porque eu não sou formado em medicina
e o meu vizinho é. Ah, porque o meu vizinho tem uma empresa muito grande e eu ganho um salário mínimo, então por causa disso a minha vida é pior do que a dele? De forma alguma. Ao contrário, nós precisamos entender o seguinte: cada pessoa tem um DNA. Se você for comparar a sua impressão digital com o mundo inteiro, você não vai encontrar nenhuma pessoa que tem uma impressão digital igual à sua. Eu passei muito tempo da minha vida, muitas vezes me travando, porque né, na outra igreja que eu fazia parte, eu passei 9 anos na igreja Holiness, e lá o pessoal dizia que eu era o fantástico mundo de Bob. Quem conhece aí aquele desenhozinho do meninozinho que vinha num velocípedezinho, né? Aí ele ia entrando pela casa, cada cenário da casa era um ambiente diferente, era uma fantasia diferente. Aí os meus amigos diziam assim: bicho, a tua cabeça parece aquele fantástico mundo de Bob. Quando tu abre a boca. Aí teve uma época que as pessoas começaram a me dizer: não, você pega no microfone, você não pode brincar. Não pode brincar tanto. Se você é um líder, você não pode brincar tanto. Então, começaram a querer me criar uma caixinha e queriam me colocar lá dentro. Aí um dia eu parei e pensei: rapaz, se Deus quisesse que eu fosse um cara tão sério, porque o negócio é tão dramático que até as minhas piadas são sem graça. Eu acho mais graça em casa das minhas piadas do que a minha mulher rir. Às vezes eu brinco com ela e disse: mas no namoro você ria, né? Eu acho que ela dava uma forçada de barra, eu tenho que agradar o cara, senão não vai rolar. Mas teve um dia que eu entendi: e se Deus me quisesse um cara muito sério, Ele tinha me feito sério, pô. Aí você para e pensa: se você é uma pessoa mais introvertida, se você se sente em paz com isso, se Deus quisesse que você fosse um comediante, Ele tinha te feito um comediante. Ele não tinha feito você assim. Se você é mais observador do que falante, foi porque Deus quis fazer você assim. Se o seu cabelo é vermelho, é porque Deus quis que fosse vermelho. Se ele é enrolado, é porque Deus quis que fosse enrolado. Então, às vezes demora, mas um dia a gente entende que existe um motivo na forma como Deus te fez. Por que Ele te fez dessa cor? Por que Ele te fez com essa altura? Eu gosto muito de andar de moto. Sou apaixonado por moto. Eu gosto de pegar a moto, eu pego o ramal assim de terra. Quando eu chego em casa, minha roupa está só lama e eu tenho que lavar. Mas as motos que eu acho mais bonitas, elas são enormes. As motos parece quase um carro de tão grande que elas são. E eu fico pensando assim: como é que um cara magro, da minha altura, vai domar uma moto dessa? Normalmente eu vejo os caras que andam nessas motos, o braço dá 3 do meu. Os caras altos, grandes assim. E aí eu podia pensar: por que eu não nasci com essa altura? Por que eu não cheguei nessa altura? Por que eu não fiquei tão forte assim? Por que eu não tenho os olhos verdes? Por que Deus não fez? Porque Ele sabe por que Ele... Talvez eu seria um cara muito vaidoso. Talvez eu seria muito egocêntrico. Talvez Deus tenha um motivo para ter feito. Agora, quando você entende a forma como Ele te fez, você não precisa se comparar com os outros. Você é quem você é. Isso te traz paz, isso te traz segurança. Porque se Ele fez você com certas habilidades e características, é porque Ele tem um propósito nisso. Amém? Eu queria abrir mais um versículo com você, mais um texto na verdade, em João 2, versículo 14 e 19, até o 19. A gente falou sobre agir e pensar, né? E a gente vai ver agora que às vezes agir exige uma certa dose de coragem na nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta para você antes: como que você imagina Jesus? Como você imagina assim? Jesus era um cara explosivo, ele era um cara muito calmo, muito manso. Como você imagina? Alguém aí tem coragem de dizer assim, dar um grito aí e dizer assim: imagina assim. Quem acha, vou facilitar, quem acha que Jesus era um cara bravo? Quem acha que ele era extremamente manso? Todo mundo, né? Você acha que em algum momento ele, tipo assim, perderia a cabeça? É isso que a gente vai ver aqui. Veja só. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas.
e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Versículo 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, e bem como as ovelhas e bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. E então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer isso? Aí Jesus disse assim: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Tem 2 coisas aqui. A primeira é que todo mundo que lê esse texto, eu imagino, até um dia desse eu imaginava assim, que Jesus ele chega lá, quando ele chega ele vê a cena, aí ele tem um ímpeto ali de ira, de raiva, né? Ira não, mas de raiva, e aí ele sai revirando tudo, sai jogando a galera para fora e gritando com todo mundo. Não é assim que a maioria de nós imagina? Não? É assim que você imagina? Sim, pelo amor de Deus, alguém. Mas a Bíblia diz o seguinte, que ele se afasta, ele vai e começa a fazer um chicote. Então ele começa a premeditar um ato. Ele vai lá, ele prepara o chicote, e quando ele vem, ele já vem subindo na galera. E já vem descendo a chicoteada, levantando as mesas, expulsando boi, galinha, o que tem lá. Pega o dinheiro da galera e sai jogando tudo. E aí, esse é um lado que normalmente nós não imaginamos dele. A gente sempre imagina como um cara que sempre... Pedro, calma Pedro. Né? A gente sempre imagina Jesus como sendo esse cara tranquilão. Mas nessa situação aqui, e sabe o que é interessante? Veja o que é que ele protegia. Ele chega lá e diz assim: vocês estão avacalhando a casa do meu pai, que era o templo, né? Onde as pessoas se reúnem. E hoje quem é o templo? Nós somos o templo. E às vezes tem faltado coragem para defender esse templo da nossa parte. Às vezes a gente se mistura, não é? Você se mistura, você ri de piada sem graça. Você vê fotos que você sabe que não deveria ver. Você assiste vídeos na internet quando você sabe que não deveria. Quando você fica sozinho. Você sabe as coisas que normalmente você pratica. Talvez alguns são presos em vícios como masturbação ou pornografia, né? E outros tipos de mazelas que infelizmente vão afetar a vida de muita gente por aí no futuro. Mas Jesus, quando se tratava do templo, né? E mais para frente tem um versículo que fala, ele falou desse jeito porque quando ele diz assim: destruam isso, em 3 dias eu reconstruirei. Em 3 dias. Em 3 dias ele sabia que ali seria constituído o templo do Espírito Santo. Seríamos nós. Porque quando o Espírito Santo desce sobre nós, então nós agora somos o templo. Nós somos a sua casa. E nós deveríamos ter esse tipo de coragem para agir. Quando você está na escola e alguém te fala alguma coisa que você sabe que é errado, você devia se impor. Ei, não. Outro dia eu estava num grupo de WhatsApp, um dos grupos que eu faço parte de moto. Aí alguém botou um vídeo lá uma menininha, ela aparenta assim uns 2 para 3 anos de idade, e um garotinho, mesma coisa. Aí a menininha, alguns já devem ter visto esse vídeo, ela diz assim, ela tem um bocado de dinheiro na mão, são notas de R$50. Aí ela diz assim, o vestido, a maquiagem, o salto alto, ela vai falando várias coisas. Quem já viu esse vídeo? Levanta a mão. Aí o meninozinho pega o dinheiro, aí ele diz assim, rapariga, rapariga, rapaliga, rapaliga, rapaliga. O cara colocou esse vídeo no grupo, me desculpe, eu não vou falar a palavra que eu usei, mas eu fiquei chateado, eu fiquei irado. Nesse dia eu fiquei irado. Eu disse, se é um pai mané, reproduzindo um comportamento mané num filho dele, que no futuro vai desgraçar a vida de uma mulher e dos seus filhos, e ele nem vai saber por que foi. Porque é isso que vai acontecer.
Um garotozinho de 3 anos de idade, que ele entende, ele começa a ter incutido na mente dele, de que dinheiro serve para prostituição, você não pense que ele vai reproduzir outra coisa. Se Deus não tiver misericórdia e não aparecer alguém ali para dar destino, para apontar um caminho, para ensinar o que é correto, é isso que vai acontecer. O que acontece, e eu vejo nesses grupos, é muito normal os caras tratarem a traição como algo comum. Não, a mulher não pode ficar aqui, porque ela não pode ver o que acontece. Eles falam abertamente. Aí o cara jogou o vídeo, eu fiz o comentário, aí ele disse assim, ainda bem que não é meu filho. Ele disse, ainda bem, porque se fosse, eu ia te dar-lhe uma lapada. Mas sabe por quê? Não que eu me ache no direito, não, mas tem certas coisas, pessoal, que você precisa, ei, aqui não é assim, cara, que funciona. Não é desse jeito. A minha vida eu defendo, a vida da minha família eu defendo, o meu ministério eu defendo. Então é isso que a gente precisa, sabe, ter. Você, não é, muitas vezes, eu vou entrar numa discussão qualquer com um membro da minha família, porque diz que não sei o quê, porque é católico, o outro é crente, aí não sei o quê, aí a gente não entra no mérito de quem está certo, está errado. Você vai ser só o carinha chato, que ninguém vai querer ouvir, e ao contrário, ainda vai deixar um monte de gente com aversão ao evangelho. É isso que vai acontecer. Cada vez que alguém chega para mim e diz assim, pastor, e aí, não sei o que, da minha família, e eu tentei explicar, não sei o que, eu falei, cara, não bate cabeça com isso. Não bata a cabeça com isso. Um dia essa pessoa vai olhar para a sua vida e vai dizer assim, cara, tá aí, ó. Aquelas figurinhas de WhatsApp, tá aí, gostei. Alguém vai olhar para a sua vida e vai dizer, tá aí, cara, gostei da forma como esse cara explicou. Outro dia eu estava num aniversário e estava lá a minha cunhada e a minha sobrinha. E eu sou dos caras que mais falta evento de família. Porque quase sempre tem alguma coisa na igreja. Ou é um ensaio, ou é um culto, sabe? E aí teve um dia desse que a gente estava no aniversário e eu falei para ela um negócio que o Espírito Santo falou em mim. Eu disse, olha, eu preciso pedir perdão para vocês porque... Ela olhou assim, acho que Deus falou comigo, que eu estava muito errado em faltar esses eventos. Porque a minha família vem antes. A nossa família vem antes. Ela ficou me olhando, não sei o que. Eu falei, não, eu devia ter ido. Eu até te peço desculpa, eu devia, mas daqui para frente eu não quero mais faltar esses eventos. Porque é lá que eu entendo que alguém vai dizer assim, cara, essa pessoa é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa, tá aí que a gente pode falar as coisas, né? Quando eu brigo com meu filho, aí tem vezes, logo em seguida que ele chega, ele fala uma coisa, isso aconteceu hoje lá em casa, ele mentiu 2 vezes lá em casa. Aí eu disse assim para ele, Daniel, tem um negócio, meu filho, que você precisa entender que eu não gosto. E o que é? Eu falei, mentira. Nem eu, nem o papai do céu gosta de mentira. Eu não gosto de gente que mente, Daniel. Você precisa falar a verdade. Aí teve uma hora que ele chegou, ele falou assim, aí eu disse, o que foi, meu filho? Não, nada não. Aí o que foi? Ele, Aí eu disse, fale, meu filho, papai não vai brigar com você. Não vai brigar, briga quando tem que brigar. Mas no modo geral, a gente sempre tenta deixar ele à vontade para falar. Porque a gente não quer que ele tenha medo, mas cresce com liberdade. Mesmo tendo liberdade para falar, porque eu não sei você, mas eu na minha casa eu nem ia falar isso. Quem sente liberdade para falar com seus pais sobre sexo, por exemplo? Eu tenho certeza que todo mundo aqui deve ter tido alguma dúvida na vida. Ou namoro. Ou outras dúvidas. Eu me lembro de uma vez eu cheguei com meu pai, e aí eu estava gostando de uma menina, eu queria namorar. Aí eu cheguei com ele, pai, eu queria falar um negócio sério com o senhor. Para mim era sério, né? Talvez o sério dele era bem mais sério do que o meu. Aí ele sentou assim. O que é, rapaz, que você quer falar? Aí, olha, se fosse algum erro, eu não ia falar mais ali. Se fosse alguma coisa errada que eu tivesse feito, eu disse, não, pai, não era nada, não. Eu estava só com uma ideia, mas eu acho que eu estava confuso. Pega ele, pega. Às vezes nós não temos esse tipo de liberdade. Mas eu penso que a gente tem aqui hoje uma geração de pessoas
que tenha aprendido a ter ou construir essa liberdade. Porque quando nós tivermos os nossos filhos, então eles vão ter a liberdade para falar com a gente, sabe? E é aqui que nós vamos definir. Eu acho que talvez a nossa maior incumbência hoje em dia é definir a próxima geração. Como ela será saudável na sua mente e sem uma série de mazelas que a gente teve. Eu tive muita. Muitas vezes até quando você tem medo até de falar sobre os seus sentimentos para alguém. Ou para um líder seu líder de GC talvez, seu discipulador. Alguma coisa está acontecendo na sua vida e você tem medo de compartilhar. Talvez você é ferido, é machucado, talvez alguém te traiu, você contou o segredo, a pessoa foi falar. Mas hoje em dia uma das coisas que tem acontecido com certeza é essa restauração no nosso meio. O segundo ponto fala sobre avançar. E eu queria que você abrisse aí, por favor, em Mateus 16. Mateus 16, o versículo 13. Puder projetar também. Aí diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta só atenção. No versículo 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você percebe aqui o que acontece? Jesus chega com seus discípulos e pergunta assim: quem eles estão falando aí que eu sou? Uns falaram que é João Batista, Elias, ou um dos profetas. E vocês, quem é que dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e diz assim: Tu falaste bem, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi mas o meu Pai que está nos céus. Você vê uma pessoa que é imperfeita, mas teve uma revelação ali de quem Jesus era. Se nós formos ver aqui algumas características de Pedro, por exemplo, depois de ter jogado a rede uma noite inteira e não ter pego nada, como você consideraria esse cara na profissão dele? Ele trabalhou uma noite todinha e não conseguiu nada. Me dá aí uma palavra para ele. Todo mundo concorda que ele não era nem um pouco bom no que ele fazia? Pelo menos nesse dia não foi, né? Quando ele corta a orelha do soldado que vem buscar Jesus, era um cara impetuoso. Quando ele não entendia o propósito de Jesus, que acontece logo aqui em diante nesse texto, era um cara carnal, inconstante. Quando ele tenta desviar Jesus do seu propósito: Senhor, tem piedade de ti, não deixa que isso aconteça contigo. Medroso quando ele negou Jesus. E tinha pouca fé quando ele começa a andar sobre as águas e afunda. Então você percebe um cara cheio de defeitos. Será que Pedro tinha mais defeito do que nós? Ou dá no mesmo? Quais os seus defeitos? Quais os seus problemas hoje? Eu estou te chamando, presta atenção, eu estou te chamando para uma reflexão. Isso não parece muito uma pregação, mas mais uma conversa. Se você prestar atenção no que eu estou te falando e tentar pensar um pouquinho sobre a sua vida, talvez isso surta um efeito. Porque a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Muitas vezes, para haver uma mudança de atitude, você não precisa sentir um arrepio na sua coluna nem no seu braço. Você não precisa cair no chão, ninguém precisa colocar a mão na sua cabeça para que você caia, você não precisa sair daqui revirando de costas. Não precisa nada disso acontecer. Se você entender o que a palavra de Deus fala a seu respeito, pode ser que a sua vida mude radicalmente daqui para frente. Então você vê Pedro, um cara com todos esses problemas que eu falei aqui, mas aí Jesus diz assim para ele: sobre ti
eu construirei a minha igreja. E é essa revelação que eu achei esses dias pensando e orando, eu achei isso incrível. Senhor, como que pode o Senhor escolher pessoas tão falhas como nós? Porque para mim Pedro representa exatamente tudo, ou todos os problemas, ou todos os defeitos que nós temos. E ainda assim Jesus, ele diz para nós aqui, sobre você eu edificarei a minha igreja. Sobre você, Estela, que tem tantos problemas, sobre você eu edifico a minha igreja. Sobre você, o pastador de dente, eu edifico a minha igreja. Sobre você que é medroso, sobre você que é inconstante, sobre você que é viciado, sobre você que é covarde, sobre você que tem tantos problemas na sua vida, é sobre você que eu edifico a minha igreja. E às vezes, infelizmente, a gente ouve pessoas dizendo assim, mas eu... Como outro dia eu estava lá no meu trabalho e passou um jovem e disse assim, passou triste, isso aí. Ele comentou, se vocês estão jogando Uno, é assim, oh, legal, isso aí. E aí, cara, tudo bom? Alguém perguntou para ele, disse assim, estou com vontade de me matar, mas tudo bem. Aí foi andando, aí a gente, ei, cara, vem cá, peraí, vem aqui. Chamamos, o que foi que aconteceu? Eu tinha visto que ele tinha acabado de entrar na igreja e não demorou 5 minutos ele tinha saído. Ele disse, mas você acabou de entrar lá, o que foi que aconteceu? Eu sinto que eu não mereço ficar lá dentro. Ele disse assim, menino de, acho que 18 anos. Eu sinto que eu não mereço ficar lá dentro. Eu disse, cara, você está muito enganado, porque nenhum de nós merece. Porque quem é aqui que merece? Nem eu mereço, nem você merece. Nenhum de nós merece. Quando a minha esposa citou aqui, falando que o véu foi rasgado e nós podemos entrar, nenhum de nós, pessoal. Sabe, antigamente, quando os caras realmente não mereciam, o que acontecia? O sacerdote, ele tinha vários sinozinhos ao redor da roupa dele. Aí quando ele entrava, ele ia se mexendo, esse sinozinho tocando. Blim, 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 blim. Quando de repente o pessoal ouvia o silêncio, pensava, e morreu. Era assim que acontecia. Morreu. Puxa a corda, ele tinha uma corda amarrada no tornozelo. Aí a galera puxava ele para fora. Quem é o próximo? Que se preparou 1 ano oferecendo sacrifício? Se purificou durante 1 ano. Ah, tá ali, você é o próximo, agora é você. Entrou lá, se o cara entra lá e ele pensa uma besteira, já era, na hora ele era fulminado, morria. E hoje foram vários, né? Quem é o próximo? Quem é o 5º do dia? O 7º? Estou brincando, pessoal, mas era mais ou menos assim que acontecia, sabe? Então, se você parar para ver, quem de nós é merecedor? Quem é melhor que Pedro? Nenhum de nós é. Mas Jesus escolhe construir a igreja dele sobre as nossas vidas a partir do momento que nós temos uma revelação do Espírito Santo. Porque só quando você tem um entendimento de quem Jesus é, do que ele fez na sua vida, então você o aceita, você o recebe no seu coração e a partir daí você é templo do Espírito Santo. Então, para que outra pessoa comece a conhecer Jesus, não precisa muita coisa, você não precisa conhecer a Bíblia inteira, você nem precisa ser um pregador, você só precisa deixar que alguém veja a vida íntegra cristã que você tem que buscar viver. E nos versículos eu vou ler. Continuando no versículo 22 até o 25 diz assim, e Pedro, olha só o que ele tenta fazer com Jesus, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Olha só, Jesus tinha acabado de dizer para ele, sobre ti eu construirei a minha igreja. Logo em seguida, quando ele vacila, Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E nós começamos a caminhar aqui para a conclusão dessa palavra, no versículo 24, diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A gente percebe que, mesmo depois que Pedro tem uma revelação, ele ainda dá uma vacilada. Mesmo depois de Jesus ter falado para ele, eu vou construir a minha igreja sobre você, Pedro. Mesmo depois disso, ele ainda dá uma vacilada.
ele ainda tenta, a inconstância ainda paira ali sobre a vida dele, né? Talvez isso aconteça com você também. Comigo eu sei que de vez em quando acontece. Às vezes nós aceitamos funções, às vezes você entra no ministério, entrei no ministério de dança, poxa, mas não tem ninguém. Toda vez, né, o pessoal brincou aqui no dia do treinamento, mas é assim, eu sei. Eu vejo o pessoal, por exemplo, da comunicação. Faz uma escala, tal dia não posso ir. Aí depois de uma semana, tal dia eu não posso ir. Na outra semana diz, acha alguém para o meu lugar, porque não sei quem da minha família morreu, já matou a tia umas 3 vezes, matou não sei quem, não posso ir. Aí, isso acontece. Aí, por exemplo, as equipes de louvor, constantemente um baterista tem que ir para outra, porque o cara que era para tocar, aconteceu alguma coisa, não pôde vir e tal. Eu não vou dizer que de vez em quando não tenha, porque eu acredito que na maior parte das vezes é isso sim, as pessoas têm um motivo justo. Mas muitas vezes é porque, sabe, os caras me chamaram ali para jogar um FIFA. Me chamaram para comer uma pizza, então nesse dia eu não vou poder ir, não, porque eu tenho um compromisso. E a resposta que eu li mais vezes é algo pessoal. Ainda é assim, mas muitas vezes as pessoas falam, é algo pessoal. Eu não posso ir porque eu tenho um compromisso. É algo pessoal. Lá no meu trabalho eu sou enjoado pra caramba. Quando alguém não pode ir para dizer que é algo pessoal, eu digo assim, mas o que é o pessoal? Eu pergunto se não, porque eu preciso saber. Se é algo tão pessoal, se for muito íntimo, fala só para mim. Agora, se for eu não vou forçar a barra. Mas se for um cara, eu quero saber. O que é? Não, porque... Não, isso aí, meu querido, desculpa, eu não vou poder te liberar nesse dia, não. Mas se eu vejo, não, motivo de saúde, o meu filho está doente, meu irmão, vá lá. Pode ir, mas não vai dar problema. Eu falei, se der a gente resolve, porque se fosse o meu também ia. Então, mesmo depois de nós termos essa revelação, parece que constantemente a nossa carne ela fica puxando a gente para trás. Sabe quando eu queria tanto servir na igreja, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto ser uma pessoa melhor, por que há tanto tempo eu fico, sabe, preso nesse vício? Porque há tanto tempo eu não consigo, parece que tem uma barreira na minha vida, eu não consigo passar isso. A sua carne ela te puxa, ela fica te puxando, e aí o seu espírito brigando com a sua carne. E você, sem perceber, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando você vê 10 anos no mesmo estágio. É muito interessante quando Jesus diz assim para Pedro, ele disse assim, quando ele pergunta 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe. Aí Jesus diz, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Tem uma passagem que Jesus diz assim, Pedro, e quando você se converter, 3 anos andando junto, e ele ainda não tinha se convertido. Eu penso que eu já tinha saído, eu já tinha perdido a minha garganta, minhas cordas vocais. Quando eu vi Jesus sobre as águas, eu acho que ali eu já tinha perdido, a minha língua já tinha pulado para fora da boca. Quando você vê o cara andando sobre as águas, você pensa assim, como? Na primeira cura, quando começa a passar cuspe no olho do cara, isso assim agora, e aí, tá enxergando? Opa, tô vendo tudo com cuspe. E o cara vê tudo isso de perto, e às vezes não é diferente, pessoal. Porque nós estamos aqui, você foi para o retiro, você foi tocado, você foi abençoado, o Espírito Santo falou com você. Às vezes você está na sua casa de manhã, você pega a sua Bíblia, lê, tem uma revelação. Aí no outro dia você já deixou a peteca cair. Passou do retiro, aí você veio pegando fogo segunda, terça, quarta-feira, já está no ponto neutro. Na quarta-feira o cara já está pensando assim, eu acho que eu não vou para a igreja não. Tá chuviscando, eu fiz chapinha hoje, e acho que eu não vou para a igreja não. Deixa eu te falar um negócio aqui, pessoal, eu trabalho de noite, sabe, a gente trabalha com alimentação. E tem tantas vezes que eu queria vir para a igreja de noite e eu não posso. Eu acho que por causa disso, quando eu posso, eu venho. Teve uma época da minha vida também que às vezes eu fazia pouco caso. Quando eu podia vir e não vinha. Aí depois de um tempo, quando eu começo a ter muito desejo, muita vontade de vir e eu não posso vir. Aí eu fico lá, abro o site, fico ali pela internet assistindo o culto. Já teve vezes de eu passar de vir para a igreja, mais de 2 meses sem vir à igreja.
porque trabalhava de noite. Na verdade, eu trabalho à noite. E às vezes eu não consigo entender por que algumas pessoas podem vir e não vêm. Eu não consigo entender porque quando eu posso estar aqui, eu consigo entrar na presença de Deus e eu sinto a sua presença. Eu estava ali agora orando, eu disse, Deus, não existe melhor lugar no mundo. Sabe quando Davi diz assim, Senhor, melhor um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar? Olha a proporção, olha a comparação. Melhor um dia aqui do que 1000 dias em outro lugar. Aí Pedro em outro momento diz assim, Senhor, para onde eu poderia ir se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só o Senhor tem as fontes de vida eterna. Para onde mais eu iria? Eu vou comer pizza? Me dá um tapa na cabeça, me dá um chute, me ajuda a entender. Porque talvez eu entenda se alguém me fizer o meu cérebro balançar dentro da minha cabeça e eu cair aqui tonto. Talvez quando eu levantar eu consiga entender isso. Mas parece que o Espírito Santo ele tem uma forma de agir na nossa vida. Como que é? Você não valoriza? Então eu vou deixar você sem. Porque quando você quiser, você vai ter que ralar para ter de novo. Infelizmente, boa parte de nós fica se esquivando de algumas responsabilidades. Você perceba nesse texto que em tudo que aconteceu, em Pedro andando junto com Jesus, parece que o tempo todo Jesus, o que estava proposto para Pedro? Se você parar para analisar, eu vou ver aqui, quando por exemplo Jesus aparece andando sobre as águas, ele estava mostrando para Pedro. Quando as curas aconteceram, ele estava mostrando. Com a crucificação, com os ensinos. O tempo todo Jesus estava propondo para Pedro que eu quero que você se torne um cara sobrenatural. Eu quero que você se torne alguém, cara, que você vai fazer diferença. Mas até ele entender, demorou. Demorou um bom tempo até Pedro entender. Mas quando ele entendeu, numa só pregação, 3.000 pessoas se convertem. Quando finalmente ele entende, o Espírito Santo vem sobre ele numa pregação só. A Bíblia diz que ele era um cara tão ungido que quando ele passava, a sua sombra curava as pessoas. Você consegue imaginar o que é isso? Talvez se entrar um paralítico ali agora, e num ímpeto de ousadia, eu posso chamar esse cara aqui, eu vou orar por ele, eu vou gritar aqui, eu vou sair daqui sem voz, e vocês vão orar comigo, e todo mundo, e pode ser que esse cara não saia daqui curado. Pode ser que nada aconteça. Mas você vê Pedro na Bíblia passando e a sombra dele curava. A sombra. Imagina o nível de intimidade que não tinha esse cara. E às vezes a gente está se satisfazendo aqui e ficar, sabe, quando a Bíblia fala ali eu acho que, não sei se é Ezequiel, sobre as águas no tornozelo, num nível bem raso, não lê a Bíblia em casa, não ora, você não medita nem sobre um versículo por dia, você não busca, você não vai além. Como é que a gente faz, pessoal? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você entregou tudo, ou eu estou errado? Quando você entrega, cara, acabou. Você não vai mais voltar atrás, não tem mais como voltar atrás. A Bíblia diz que Deus não se agrada naqueles que retrocedem. Talvez você não tomou uma decisão ainda de dizer assim, eu, conscientemente, eu entreguei tudo. Você entregou uma parte, mas essa decisão não vale. É como eu dizia assim para minha esposa no dia do casamento, Ebervan, você aceita receber a Ingrid como a sua esposa, sua única e legítima esposa, para amá-la, respeitá-la, honrá-la, na saúde e na doença, até que a morte, na pobreza e na riqueza, até que a morte o separe? Uma vez a gente ouviu uma história de um cara que o pastor fez essa pergunta para ele, aí ele riu, e os amigos dele riram na hora. Você aceita ser fiel à sua esposa? A galera riu. Imagina aí o que é que espera essa mulher. Aí eu viro para minha esposa, o pastor me pergunta isso, você promete? Aí eu disse, olha, prometo,
Mas nos domingos eu vou fazer outra coisa. Se ela quiser, eu caso com ela. Eu prometo tudo isso. De segunda a sábado. Mas no domingo, não. No domingo eu vou pirar o cabeção. A fazer o quê? Eu não sei. Isso a gente cancela. É assim, quando alguém toma uma decisão de aceitar Jesus e não entrega tudo. Como é que ele encara isso? E o que eu tenho experimentado na minha vida nos últimos dias é que quanto mais responsabilidade você aceita, e eu não estou dizendo que ninguém precisa enlouquecer, mas conforme a sua capacidade de assimilar isso, quando você aceita uma responsabilidade, você começa a descobrir um propósito na sua vida. Através do propósito, você começa a encontrar realização na sua vida. Depois da realização, você começa a obter paz. Depois da paz, você começa a se tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre. E por fim, você começa a experimentar uma graça de Deus que só você vai saber explicar. Quando eu estava na minha casa pensando sobre essa palavra, eu estava lá no quarto do meu filho, tem uma mesa que às vezes eu trabalho nela, fica lá nesse quarto. Só de ouvir uma música que estava tocando, eu senti uma presença de Deus tão grande, mas tão grande que a minha mão começou a tremer. Assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu sabia que essa graça, eu tive essa compreensão ali, que essa graça, ela veio por causa da responsabilidade que eu tenho aceitado. Outro dia me convidaram para liderar uma das equipes de louvor aqui da igreja. Sabe há quantos anos eu não ministrava louvor? A última vez eu nem era casado. Eu nem conhecia minha esposa. A gente vai fazer 10 anos de casado. Aí alguém diz assim, eu queria que você aceitasse uma função que tem mais de 10 anos que você não faz. Rapaz, eu fiquei com medo. Eu disse, olha, mas se você está falando, deixa eu te falar a realidade. Talvez eu não seja o cara para isso. Mas eu entendi que quando você aceita uma responsabilidade, de dizer, Senhor, eu estou aqui. E olha, eu tenho tempo para fazer isso. Talvez eu não sou o cara mais indicado. Talvez eu não sou o cara que vai conseguir desempenhar isso aí melhor do que os outros. Mas, se o Senhor quiser usar a minha vida, eu vou ficar feliz. E tem sido a oração que eu tenho feito ultimamente. Senhor, use essa existência. De que é que você está falando, cara? Eu estou falando dessa existência, disso aqui. Eu tenho 37 anos agora. Sei lá quantos mais eu vou ter. Será que eu vivo até os 70? Eu sempre brinco com o pessoal dizendo assim, eu acho que eu já cheguei pelo menos na metade da minha vida. Se eu tiver mais 35, mais 37 anos ou mais 10, eu quero um dia estar de frente com Jesus e dizer assim, Senhor, essa existência que foi a que eu tive, foi a única, eu usei ela, usei bem. Eu fiz bom uso dela. E nem todas as vezes eu estava dentro da igreja, mas as pessoas que trabalham comigo, eu aconselhei, eu orientei, eu ensinei da melhor forma que eu podia. Aquele menininho que o Senhor botou na minha casa, que o Senhor mandou ele lá para casa, eu dei destino para ele. Eu ensinei, eu ajudei ele a ser um homem com a alma curada, ser um homem de verdade. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, que nós possamos definir o nosso destino, nas formas que nós agimos, as formas que nós pensamos, sem comparações, mas escolhendo renunciar à nossa própria vontade muitas vezes. O meu filho, se você chegar com ele, por exemplo, ou qualquer outra criança, aí, vamos dizer de 5 anos de idade, e você botar uma pizza na frente dele, e botar um prato com arroz e feijão e disser para ele, Daniel, isso aqui vai te fazer bem, meu filho. Coma o arroz e feijão. O que você imagina que ele vai fazer? Ele vai querer o arroz e feijão ou vai querer a pizza? Ele vai querer a pizza, não é? A não ser que você tivesse também alguns dias sem comer arroz e feijão, provavelmente você também escolheria a pizza. Se você disser para ele, meu filho, eu preciso que você abra mão desse seu brinquedo, porque o seu coleguinha não tem nenhum. Uma criança de 5 anos de idade. Será que ele abre mão?
Uma criança com 5 anos de idade. Quem acha que uma criança com 5 anos de idade consegue entender onde precisa renunciar por causa do outro? Quem acha? Quem acha que ele não entende? E eu pergunto para você, onde estão os filhos maduros? Que a Bíblia diz que os trabalhadores são poucos, mas o campo é vasto. Onde estão os filhos maduros? E você, parando para analisar sua própria vida agora, para terminar. Você diria que você é um filho maduro ou você ainda tem 5 anos de idade? Você se classificaria como alguém que já entendeu para que outra pessoa consiga viver, você precisa renunciar a algumas coisas que você gosta de fazer? Ou você ainda é o carinha de 5 anos de idade que vai dizer assim, não, eu não vou abrir mão do meu brinquedo. Eu não vou abrir mão disso. Como você se imagina? Em sua alma, assim você é. Mas tem algumas decisões que você pode sair daqui hoje tomando. Você pode sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu entendi. O Senhor requereu isso de mim. E eu escolho entregar a minha vida por completo. Eu escolho abrir mão de algumas coisas. Porque eu sei que quando eu fizer tudo isso, eu vou ter mais graça na tua presença. Eu vou encontrar mais propósito, mais plenitude, mais paz, mais alegria na minha vida. E eu vou te falar um negócio, irmão. Eu não recebo dinheiro aqui da igreja, não. Eu tenho meu trabalho que é muito estressante. A Natália ali, que é namorada do Farinha, deve saber o feedback, como é que é o negócio. É muito estressante. A minha esposa e alguns que são mais próximos de mim, o pessoal lá do GC sabe como é, porque às vezes eu compartilho com, né, Osnan? Compartilho com ele as histórias. É difícil. Então eu não preciso vir aqui para te enganar, para ficar te dizendo que você precisa assumir uma função, um cargo, que você precisa renunciar à sua vida. Eu não preciso te dizer isso. Para querer te enrolar, porque eu recebo mais e quanto mais você trabalhar, mais eu receber. Eu não preciso. Não. O que eu estou tentando te ensinar hoje é que para que você tenha mais graça de Deus na sua vida, para que você, quando você sabe aquele sentimento que diz assim, cara, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, e eu sou uma pessoa feliz, é através dessas coisas que eu falei hoje aqui. Parte delas, não tudo. Quando você começa a meter a mão no arado, você começa a perceber que Deus vai te direcionar. E aí, em pouco tempo, talvez você não comece no ministério que você gostaria, talvez você não comece na função, mas em algum tempo você com certeza vai encontrar um foco na sua vida. Eu queria perguntar só mais uma coisa. Quantos aqui fazem parte de algum GC? Levante a sua mão comigo, por favor. Amém. Pessoal, eu quero só dizer que essa é a melhor forma que a gente tem de se relacionar aqui dentro da igreja. Sabe, talvez você tenha tantas ocupações durante a semana que você não encontra. Não dá tempo de sair, de fazer algumas coisas. Mas se você não faz parte de um GC, inclusive eu já quero puxar o negócio, a sardinha para o meu lado. Se você não faz parte de nenhum e você quer fazer, me procure no final, né? Ou algum dos outros líderes que você viu aqui pela frente. Mas, meu Deus. Mas busque isso, porque isso vai ser bom para a sua vida. E você vai ter muitos amigos novos. Amém? Vamos ficar em pé? Amor, eu posso só fazer uma oração? Pronto. Eu vou fazer só mais uma última pergunta, desculpa. Se existe alguém aqui nesse lugar que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você entregou a sua vida para Jesus, mas você não entregou completamente, como eu expliquei aqui. Você entregou uma parte, e talvez hoje você teve uma compreensão de que assim, não, eu preciso tomar uma decisão correta, de entregar por completo a minha vida a Jesus. Eu vou fazer essa oração, e se você é essa pessoa, eu queria te pedir que você viesse aqui na frente, ou levantasse sua mão, e nós vamos orar por você. Amém. Glória a Deus. E nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Qual é o seu nome? Maicon. Muito bom, cara, a sua decisão, viu? Parabéns. E você pode ir chegando aqui conforme a gente for orando, amém? Senhor, realmente, Senhor, nós amamos a sua presença, nós amamos tudo que o Senhor faz. Porque mesmo quando nós não entendemos, Pai, as coisas que acontecem na nossa vida, mas nós podemos ter a segurança na sua palavra,
quando ela diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E é aí onde nós queremos estar, no centro dessa vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ter uma vida plena, uma vida de realização. Talvez, Senhor, nós não sejamos os milionários dessa terra. Talvez nós não sejamos as pessoas que andarão nos melhores carros, que terão os maiores bens. Talvez esses não sejamos nós, Pai. Mas nós queremos sim ser aqueles que têm o seu coração cheio de alegria, de paz e de amor, que tem entendido o seu propósito e tem compartilhado isso aqui dentro e lá fora, Pai. Nós amamos, Senhor, tanto a sua presença, que quando ela vem, Senhor, nós nos constrangemos. O seu Espírito nos constrange e Ele nos faz, Senhor, ter ali por um tempo, Senhor, às vezes por muitas horas, uma noção do valor que nós temos, Pai. E nós agradecemos porque o Senhor mandou seu Filho para morrer naquela cruz pelas nossas vidas, aqui pela vida do Maicon, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor morreu também pela vida dele, Senhor, e hoje ele toma uma decisão concreta, Senhor, firme e consciente na sua vida, de te aceitar em seu coração. Eu te peço, Espírito Santo, que a cada dia o Senhor se revele a ele como um amigo próximo, um amigo íntimo. Eu te peço em nome de Jesus, que ele seja, Senhor, ouvido na sua presença, e que ele também ouça o teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que a vida dele seja usada por completo, não uma parte, não um terço, não a metade, mas por completo, Senhor. Use a vida dele, use a vida dos outros que estão nesse lugar, Senhor. Talvez nem todos compreenderam essa palavra, talvez nem todos, Senhor, compreenderam o que a sua palavra diz, mas sobre aqueles que compreenderam, eu profetizo mais da tua presença, eu profetizo da tua graça e da tua vida, sobre a vida de cada pessoa nesse lugar, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que seja levantado entre nós uma geração de pessoas que te ama, que te conhece, uma geração de pessoas que renuncia à sua própria vontade, porque compreenderam que existe algo muito maior, e esse algo muito maior é o teu reino, Senhor, é o teu querer, é a tua vontade, é a tua vida em nós. É isso que nós desejamos, é isso que nós recebemos. Vem, Espírito Santo, e se mova dentro de cada um de nós, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos da tua presença, precisamos a cada dia ser transformados, curados e libertos, e isso só pode vir da tua presença. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus.